Existe uma dúvida também do pano de fundo de AI, o quanto que isso vai substituir diversos empregos, mas isso aí é um choque positivo de oferta, né? É diferente. O BC do Galípolo é um BC muito bom, fizeram até agora, estão gabaritando, assim, foi uma surpresa positiva enorme. Se tem uma bolha de AI ou não. A gente tem aproveitado para comprar. Acho que a função e a reação desse governo tem sido sempre para esse lado, né? Tentar gastar um pouco mais, não imagino que seja diferente nas eleições. Por outro lado, quanto perde se continuar o que está? Até brinco assim, que eu tenho um clube dos sábios, são as pessoas que eu boto nesse clube aqui, que a gente fala assim, cara, esse cara aqui é bom você se consultar quando você não está conseguindo encontrar uma solução legal. Olá, sejam muito bem-vindos ao Expert Talks da XP, podcast que conecta com grandes nomes aí do mercado financeiro, das empresas também, enfim, a gente sempre faz esses bate-papos aqui na XP e hoje a gente está com um grande nome para começar essa nossa rodada de papos aqui. A gente está com o Bruno Cordeiro, o sócio responsável da Capitalo K10, que é um fundo que está indo super bem no ano. O Bruno vai falar mais sobre ele, mas não só esse ano, né? Pelo que eu estava vendo, é o fundo que bate o CDI em praticamente todas as janelas, aí 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, enfim. Então, uma história de bastante sucesso e a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, né? A gente vai falar sobre mercados, macro, enfim, tocar um pouquinho no cenário aí para 2026 e para isso, e também vamos falar de commodities, né, Regis? Para isso, eu tenho aqui o Regis Cardoso, nosso head do setor de óleo e gás aqui no Research da XP. Tudo bem, Regis? Justamente porque o Bruno tem também um grande background aí em commodities, é um grande entendedor do assunto, então acho que papo aqui o que não vai faltar, né, Bruno? Obrigado pela tua presença, por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês, prazer estar aqui, obrigado sempre a XP, né, que é um super parceiro nosso ali na Capitalo do K10, vai ser um prazer, vamos desenrolar aqui bem, eu acho. Boa. Bruno, acho que se puder começar falando um pouquinho do fundo, né, que eu falei aqui brevemente, enfim, fala um pouquinho da estrutura, enfim, como é que vocês estão organizados. Eu vou começar com a Capitalo, eu acho que a gente tem, a Capitalo é uma empresa dedicada à gestão de recursos de ativos líquidos, né, então assim, a maioria dos nossos fundos são de gestão ativa em mercados líquidos. A gente não tem, por exemplo, private equity, não tem real estate. Eles têm fundos de bolsa e fundos de multimercado. A Capitalo, inicialmente, ela foi desenvolvida para atrair gestores de investimento e montar um partnership. E nós somos um partnership de fato. Hoje nós somos, na empresa, nós temos 140 colaboradores, 50 sócios. Os principais, todos os gestores, né, são sócios da empresa, e a ideia é essa. E hoje nós temos na classe de multimercado 2 principais fundos, né? A gente tem um fundo que é um fundo multimesa, para quem não conhece, é um fundo que não tem uma figura de um CIO, é um modelo de fundo de investimento muito comum lá fora. Sim. Onde tem diversas pods, né? Os pods, as mesas, essas diversas mesas. No caso da família Capzeta, que tem essa estrutura, nós temos 11 pods, um deles, né, 11 mesas, né, 11 times, um deles é o time do K10, está ali dentro, ele faz parte desse fundo multimesa. E aí o fundo K10, a estratégia K10, a gente também oferece diretamente para os nossos investidores, né? Que é um fundo que já é diferente, é um fundo que a gente chama de single manager, né, um único time de gestão. No nosso caso, eu vou falar agora estritamente do K10, né, a gente é um fundo de fato multimercado, a gente atua, os 4 principais mercados que nós atuamos são o mercado de commodities, como você falou antes, mercado de ações, juros e mercado de moedas. A gente tem diversificação regional. Sim. Também. Então a gente usa os mercados de juros, moedas e bolsa para operar desequilíbrio macro em diversos países, emergentes e desenvolvidos. E a gente usa o mercado de commodities, basicamente futuros e opções, né, porque a gente não opera commodities físicos, para ter atuação em 3 subclasses: metais, aí preciosos industriais, energia e agrícolas. A gente faz isso com esse formato há muito tempo. Então, por que o K10
é tão diferente do Zeta, né? O Zeta é aquele negócio, é multimesas, cada um pode fazer o que quiser. Dentro do K10 a gente quer montar um portfólio que a gente acha que nada mais é do que a coleção das melhores oportunidades de trading que a gente vê em cada momento do tempo. E aí vocês podem ter alocações diferentes nesses diferentes estratégias. Exatamente. A gente escolhe o que a gente quer ter naquele momento. Óbvio que o que a gente não quer ter? Concentração. Então a gente não concentra em nenhum país, a gente não concentra em nenhum mercado. A gente tem alguns picos, né, obviamente, de mais uso por mercado, a gente é um dos poucos fundos que oferece para os nossos cotistas não só nossa atribuição de resultado por classe de ativo histórica, né, mas a gente também oferece nossa alocação de capital. Quanto de risco a gente botou em cada um desses mercados para mostrar que a gente de fato é oportunista, a gente quer pegar a melhor safra de oportunidades daquele momento e botar as nossas fichas ali. Por que eu falo fichas também? Porque é o seguinte, pode até soar um pouco diferente, mas o K10 não é um perfil, as nossas posições, ela tem um perfil de trading, não tem um perfil de investimento de longo prazo. A gente não é aquele fundo que quer comprar uma ação que está abaixo do book value, etc., vai carregar 2, 3 anos e acha que vai convergir, vai ter retornos compostos maravilhosos. Não é esse nosso jogo. O nosso jogo é descobrir desequilíbrio macro ou micro em commodities. Então, nosso horizonte de investimento é de 1 a 6 meses. São horizontes muito mais de trading. E obviamente, que para isso, de novo, a gente tem que ter disciplina de trading, que é um negócio que exige bastante assim, no dia a dia. Sim. Não só de regras, controle de risco, etc. Então, resumindo, o K10 é extremamente líquido, diversificado em países, regiões e mercados. Tem esse footprint, né, tem essa pegada no mercado de commodities que eu acho que diferente assim, de outros fundos aqui no Brasil. Tem muita gente que tem essa atuação também, mas acho que no K10 acho que o peso relativo é maior. Isso não é por desenho de produtos, tá? Sendo transparente com vocês, isso é porque a gente faz isso desde 2006. Eu comecei a operar. Expertise mesmo. Aí ganha familiaridade, aí acaba que a gente cobre quase 20 commodities, então sempre vai ter alguma oportunidade aqui e acolá, então a gente vai ter sempre, a gente está sempre buscando aumentar nossas chances de descobrir novas oportunidades olhando para frente, tem um time dedicado a isso. Então a gente é diversificado, líquido, tenta ser comprado em convexidade, assim, no fundo usa a liquidez a nosso favor para aumentar a posição quando a gente acha que as coisas estão acontecendo a nosso favor. E para o final tem todo esse arcabouço de trading que eu acho que é interessante. Então, aí uma outra característica que é importante o investidor final saber é que a gente não está a gente não é um fundo multimercado de low vol. A gente está naquela classe um pouco mais média, alta vol. O objetivo do fundo é dar CDI mais 3, 4, 5 depois de taxas para o cotista. A gente historicamente deu CDI mais 5. Desde o começo, tem dado CDI mais 5, que é uma coisa que eu acho que é um perfil de produto muito adequado, eu acho, para os nossos cotistas. Mas isso implica que a gente tem vol. Sim. Vai ter meses piores, aí vai ter meses negativos, assim, acho que faz parte do jogo, mas é isso que a gente oferece via o K10. Só um último ponto. Hoje a estratégia tem por volta de 14 bi sob gestão. Nosso time de investimento, nós somos 15 pessoas dedicadas nesse time voltado para encontrar oportunidades nesses mercados e construir o portfólio. E temos um time de 12 macroeconomistas que prestam serviço para o time também. Legal. É isso que eu ia comentar. Assim, o fato de vocês operarem em muitos mercados líquidos ao redor do mundo faz com que o capacity do fundo seja muito maior. O capacity é bem alto. Bem alto, assim, a gente não tem, a nossa liquidez é bem alta, a gente cria controles, a Capital, uma das coisas interessantes é que nosso departamento, por exemplo, de risco, ele é centralizado para todos os fundos, né? Então, a gente acompanha tudo, métricas de risco, métricas de liquidez, etc, e o K10 ele tem esse perfil de ser muito líquido, mas assim, o motivo também, isso é por escolha, porque eu quero ter stop, né, orçamento de perda por alocação. Sim. E se você está no mercado ilíquido, acontece alguma coisa inesperada... Você não consegue sair. Né? Você não consegue sair. Então, quer dizer, você até consegue, mas vai ter o slip exatamente. Então, nesse caso, nossa liquidez é muito alta, e nosso índice de liquidez assim, é excelente,
e obviamente a gente consegue implementar e ter muita capacidade ainda para preencher. Legal. Bruno, vamos começar o nosso papo aqui de cenário, enfim, falando de um tema que está bem relevante aí recentemente, né, que vocês comentam nas cartas de vocês, que é a questão da desinflação global, desaceleração econômica, e esse cenário de juros para baixo, né? Acho que aqui no Brasil essa discussão está ficando mais evidente, né, depois dos últimos dados de inflação que vieram bem melhores. Lá fora já tem mais discussão de até quando e até quanto que o Fed vai conseguir cortar de juros, enfim, se quiser começar lá fora primeiro, depois a gente discute o Brasil. Vocês estão aplicados em juros lá fora? Vocês acreditam que tem sim espaço para corte de juros? Queria entender um pouquinho a cabeça de vocês. Tá. Falando do cenário, né, assim, eu acho que olhando para trás, né? Não vou falar de cenário perspectivo, mas assim, quando você olha a foto do mundo assim, nos últimos 2 anos, assim, tem cara de que assim, a geração de emprego está muito mais baixa do que estava antes, né? Então assim, tem uma desaceleração de demanda agregada razoável. Sim. Óbvio que o começo da gestão do Trump trouxe a discussão de tarifa, que obviamente que traz um rearranjo. Sim. Eu imagino que tem algum tipo de aversão a risco assim, do empresário de contratar mais. Existe uma dúvida também do pano de fundo de AI, o quanto que isso vai substituir diversos empregos, mas isso aí é um choque positivo de oferta, né? É diferente. Mas dito isso, a gente está vendo um mundo mais fraco e está vendo diversos B6 fazendo a recalibragem de juros. Assim, não é nada muito agudo, a gente não está vendo. Já teve situações que você vê um setor mais frágil, que pode ter um problema de crédito, isso pode, obviamente, ter spillover para outros setores, aí isso vai implicar numa desaceleração mais abrupta. Não é o caso. A gente está vendo a economia mais lenta do que nos últimos semestres, está vendo os B6 fazendo uma recalibragem, que eu acho muito, muito devida. Muito pouco impulso fiscal também, né? Que teve vários impulsos fiscais, no caso do Brasil, então nem se fala exatamente. Então a gente está vendo o mundo com essa cara. Isso deixa, na nossa opinião, as posições, o livro do K10 com posições net aplicadas em juros. O que significa isso? Se os juros continuarem caindo, a gente tende a ganhar, a gente vai provavelmente se beneficiar disso. Como é que a gente seleciona os casos? Tem dois tipos, né? Uns a gente, obviamente, tem como cenário central que o mercado não está precificando corretamente a quantidade de cortes que deveria estar precificando no cenário central, e tem outros que a gente acha até que o cenário central do mercado não é muito diferente do nosso, mas o tail, né, a cauda, a gente acha que é muito diferente. Então, por exemplo, Europa, a gente acha que é muito mais provável o ECB ter cortado do que ter que puxar. O mercado está meio flat. Então, assim, a gente acha que a margem de segurança desse trade aplicado é muito boa. Claro. Mas, e obviamente que protege de um cenário de desaceleração mais aguda que a gente pode não estar prevendo. Isso é bom para o nosso portfólio. No caso do Brasil, dois pontos atrás. Dois pontos atrás. E as inflações estão, muito boas em diversos países. Sim. Esse é um fenômeno que é incrível, assim, no caso do Brasil é maravilhoso, inacreditável, até assim, nossa modelagem nunca esperava algo parecido com isso. Quando eu digo modelagem, não estou falando da parte do time de gestão, a modelagem dos economistas, sim, né? Mas aí, terminando, então esse ambiente com as inflações boas, assim, com as implícitas mais baixas, etc., também a gente acha que tem espaço para os BCs continuarem fazendo a recalibragem. Na nossa opinião, o Powell faz dezembro. Eu acho que... O mercado agora foi para 50-50 quase. Assim. Corrigiu bem depois do FONC, mas a gente acha que vai fazer. Eu acho que improvável ele não fazer. Tem muito corte ano que vem. Eu acho que é uma discussão mais de prêmio para baixo do que de cenário, do que de valores, do que de cenário base. O que significa isso? É muito mais provável ter que cortar 200 do que ter que subir 200, então assim, o prêmio fica sempre um pouco para baixo, colocando assim no extremo, tá? Mas a gente acha que isso deixa, obviamente, que... Imagina que ele faça mais uma, ou talvez mais uma ou então mais duas. Mais uma a gente acha que é bem provável, tá? Mas mais duas eu acho que o ambiente externo fica muito bom. Em Brasil, de fato...
O BC do Galípolo é um BC muito bom, comunicação muito boa, os caras fizeram até agora, estão gabaritando, assim, né? Foi uma surpresa positiva enorme do ponto de vista de política monetária, na minha opinião. E eles conseguiram, de fato, com sorte, o azar não importa, mas assim, as implícitas caíram, agora o Fox começou a convergir, então tinha uma desancoragem que eles estão conseguindo quebrar a perna dessa desancoragem, e agora eles estão dando sinais de que eles podem fazer uma recalibragem e diminuir a intensidade do aperto monetário, tá? A gente acha que começa em janeiro. Nunca tenho muita precisão sobre esse assunto, né, mas já começa em janeiro. A gente tinha uma posição aplicada em juros em Brasil que a gente aumentou muito no mês passado, porque a gente acha que tinha muito pouco corte precificado. A gente não sabia muito bem quando é que ia começar, mas a gente achava que a recalibragem ia vir. No fundo, a inflação permitia isso, já tinha alguns sinais também de desaceleração cíclica que poderiam, obviamente, ajudar nesse lado. Sim. Então a gente tem uma posição aplicada nisso, a gente acha que... Apesar do discurso bem duro que eles estavam fazendo. Então né? Eu acho o discurso duro... Que tinha um propósito, né? Tem um propósito. Sim. Acho que muito adequado, mas eu acho que o time é muito bom, assim, tem muito bom senso, e obviamente que se por acaso eles conquistassem o que eles estavam querendo conquistar, que já está com cara, já está bem em demanda essa conquista, tem um espaço para recalibragem. Não acho que o discurso vai afrouxar muito, porque não é para isso, mas obviamente que muda um pouco a dinâmica de quanto o mercado está disposto a botar de corte para baixo, de corte nas curvas, né, para frente. Então teve uma certa reprecificação dessa quantidade de cortes, né? Acho que tem hoje próximos de 300 pontos, a gente acha que pode ir um pouco mais. A gente continua com posições aplicadas no Brasil também. Legal. Só voltando, antes de a gente estressar mais o cenário no Brasil, lá fora, eu queria ouvir um pouco da tua opinião em relação a todo esse cenário de investimento em tecnologia, na inteligência artificial, enfim, muita discussão se tem uma bolha de AI ou não, mas a verdade é que, assim, todo esse capex que está sendo feito esse ano tem ajudado bastante, né, a economia americana. Enfim, você tem o que os economistas estão chamando de uma economia em formato de K, né, um K-shaped economy, ou seja, setores, né, relacionados de alguma maneira, né, a tudo que é investimento em tecnologia artificial, inteligência artificial, que inclui, né, por exemplo, o setor elétrico, né, as utilities nos Estados Unidos, energia nuclear, enfim, tudo isso indo muito bem, ao passo que, por conta da desaceleração da economia, setores de consumo e setores mais tradicionais têm ido muito mal, né, e o mercado de trabalho acho que é um exemplo claro disso. Mas eu queria ouvir um pouco a sua cabeça, como é que vocês estão pensando esse tema de inteligência artificial, principalmente para a economia americana, né, quais implicações que isso vão ter, já estamos vendo ganho de produtividade ou não, que acho que é um grande debate também, enfim, como é que está essa cabeça? Assim, eu vou te falar, a gente está naquele... aprendendo com os dados, né? Sim. Primeira coisa. Então, assim, uma das estratégias que a gente tem no K10, assim, que a gente vem perseguindo nos últimos 18 meses, a gente tem duas que a gente persegue quase que ortogonal ao cenário cíclico. Uma é de diversificação de moedas, que a gente tem uma alocação comprada em ouro que foi muito bem. A gente vê uma demanda, depois a gente pode tratar sobre esse assunto. E a outra é essa parte do desenvolvimento desse mercado, da tecnologia de inteligência artificial e o que isso poderia implicar, tá? Nesse segundo caso, eu queria fazer um disclaimer, que a gente não é especialista. Se eu não sou o cara que vou te falar que fulano de tal tem o melhor cloud, claro. Não é esse o lance, mas eu acho que tem uma onda muito forte macro acontecendo, e a gente de fato fez a gente participou dessa onda de forma esperta. Por exemplo, você falou de energia. A gente comprou algumas empresas que são geradores de energia para data center. Sim. Que tinha assim, quando você olhava o game, assim, era maravilhoso. Assim. Sim. E o mercado tinha alguma desconfiança. E como é que a gente media que esse negócio estava como cara boa ainda? No fundo, a gente pegou os principais players do setor e comparava muito o que eles achavam que iam conseguir vis-à-vis o que eles estavam conseguindo. E se você vê
o que as pessoas achavam. Como é que está o estado da natureza hoje do desenvolvimento desse negócio? E o que está acontecendo hoje é maravilhoso. É uma diferença enorme. O realizado está muito melhor do que o esperado. Uhum. E a gente está muito próximo, talvez, de um breakthrough de ter esse ChatGPT-5 assim, muito melhor do que os anteriores. Assim. Sim. E óbvio que os usos e o que isso vai quiquinho de produtividade, a gente vai começar a enxergar também com o tempo. Então, a gente é muito otimista e a gente tenta encontrar mecanismos de participar dessa onda, Sim. que eu acho que é praticamente ortogonal ao cíclico. Porque, assim, ali tem uma grana enorme a ser ganha. Óbvio que o mercado volta e meia vai discutir se é bolha, se não é, etc. Qual o retorno do capital. Eu acho que esse troço é muito cedo. E a gente tem aproveitado geralmente essas euforias, esses medos vêm depois que o preço começa a cair por algum outro motivo. Mas assim, eu acho que a gente tem aproveitado para comprar. Interessante. Tá? Então a gente, obviamente, que escolhe alguns cavalos, a gente vai pulando, obviamente, por exemplo, essa parte de power generation, a gente acha que uma parte grande já foi o preço, então a gente já tem menos. E a gente vai tentando encontrar os cavalos, mas a gente acha que essa onda é importante. E para frente, óbvio que isso vai influenciar em produtividade. E quanto mais rápida for a penetração, vai influenciar muito a discussão de oferta e demanda do mercado de trabalho, que vai ter implicações macro para o game de juros e moedas enormes. Uhum. Eu tenho um viés de que isso vai ser muito baixista para juros. Muito baixista no curto prazo. Obviamente que, assim, na fase original, esse investimento, ele aumenta a demanda agregada. Então, assim, é o que você falou. Mas se ele começar a performar e aumentar a produtividade, ele é oferta enorme. E aí eu acho que o juro de equilíbrio, assim, na transição é muito abaixo. A gente está fazendo essa aposta? Não, mas eu acho que o vento é para esse lado. Uhum. Tá? Por que eu não estou fazendo? Porque é um negócio um pouco mais longo prazo, certo? Mas a gente vai vendo dado a dado e vai vendo como é que... Então hoje eu estou vendo a economia cíclica e eu acho que o vento de AI é mais para esse lado. Sim. Me deixa um pouco mais inclinado a ficar aplicado. Mas a gente é muito otimista ainda e eu acho a discussão de bolha muito precoce. Interessante. A gente concorda. Tanto por valuation quanto pela tecnologia em si. Sim. Acho que as discussões que a gente teve internamente, que assim, alguns setores, alguns nichos parecem um pouco mais esticados, né? Você pega quanto... Em preço. É isso, em preço, mas quando você olha no agregado, parece muito cedo, né? Para falar de bolha. Até porque as empresas geram muito, as Big Techs, né? Geram muito caixa, tem um balanço muito sólido, e estão com um nível de retorno muito acima do custo de capital, né? Então parece muito cedo para falar isso. Enfim, mas é uma discussão importante, né? Uma outra discussão bem relevante esse ano foi o grande tema do primeiro semestre foi o dólar fraco, né? E essa discussão de rotação para fora dos Estados Unidos, aí se questionava até sobre o fim do excepcionalismo americano, enfim, que foi muito tema ali até o Liberation Day. De lá para cá o dólar, né, o dólar index tem voltado a tentar ganhar um pouco mais de força, mas a verdade é que no ano dólar fraco continua sendo um grande tema, né? Você até comentou sobre o ouro. Queria saber como é que está a cabeça de vocês em relação a moedas, se vocês concordam com essa visão de dólar fraco ou se você acha que já está muito no preço essa história. Então, com relação ao dólar americano, como é que a gente pensa sobre o assunto, né? De fato, o dólar americano teve um rally enorme aí de 2013, 2014 até recentemente, pelos motivos corretos. Assim, a economia americana outperformou, os ativos americanos de tecnologia outperformaram, então assim, foi tudo meio correto. Assim. Sim. E aí, obviamente, que a gente caiu num equilíbrio onde estava assim, por valuation, a moeda cara e todo mundo assim, com concentrações de portfólio nos Estados Unidos. Óbvio que isso é uma receita para alguma correção de preço. Vai que as pessoas resolvem diversificar e sair, etc. Até quando veio a discussão do Trump, todo mundo falou, cara, esse vai ser o gatilho para os investidores internacionais buscarem alternativas aos Estados Unidos, etc. Que eu acho um argumento super válido. O que eu acho difícil é que eu sou muito construtivo do outro lado, que essa discussão de tecnologia, que eu acho que ela continua. Teve um outro... O excepcionalismo teve uma outra rodada, tá tendo uma outra rodada. Exato. O Luiz Stuberger até falou assim, o governo não é tão excepcional assim, mas o setor privado é excepcional pra caramba. Então, assim, sim. Eu tenho um pouco de dificuldade, a gente tem que operar de forma mais tática, esse tema.
muito menos convencido de que tem que... Óbvio que a gente acredita que talvez o cenário mais provável é o dólar ficar menos caro, ter alguma correção de preço. Mas assim, eu acho que um trade, não, assim, não é uma coisa que me salte aos olhos, assim, que vai ser uma barbada, assim, Entendi. Nada disso. A questão do ouro, ela transcende um pouco essa discussão, porque a gente até escreveu uma carta em 2020 sobre esse assunto, a gente achava que depois da pandemia os governos iam ficar mais endividados, e nesse ambiente de dívida alta, geralmente os investidores privados ficam com medo das moedas dos governos e pulam para as alternativas, então o ouro ia ser ia funcionar. Um ganhador, né? Ia ser um ganhador. Sim. Ia funcionar. Aí em 2022, desculpa, a gente começou a ficar um pouco menos convencido porque os juros reais dos Estados Unidos começaram a ficar mais altos, o Fed começou a puxar o juro, eu falei, cara, olha só, daqui para frente já é um jogo mais difícil. Só que naquela época teve as sanções dos Estados Unidos das reservas russas, que é um país que tem relações amigáveis diplomáticas com os Estados Unidos, então esse é um negócio muito inusitado. E aí eu acho que teve essa mudança de comportamento do que o que pode acontecer com o meu dinheiro. Essa foi a primeira rodada. Então os bancos centrais aceleraram o processo de diversificação, começaram a comprar. O mercado de ouro é um mercado pequeno, às vezes os mercados financeiros. E esse negócio começou a acontecer, e aí entrou numa dinâmica que a gente do K10 achava que era tipo um self-fulfilling prophecy. O que significa isso? As pessoas vão discutir endividamento público e vão falar, caramba, tem que redear. O ouro funciona. Aí o pessoal vai rodar portfólio eficiente e falar assim, cara, o hedge que sobe de preço, maravilhoso. Então, assim, a gente começou a ver lá os private bankers na Suíça, todo mundo falando, cara, tem que ter ouro na carteira. Eu falei, cara, se isso acontecer, é um negócio que vira self-fulfilling prophecy, de fato. Porque o cara fala, cara, é um hedge que me dá dinheiro, então me deixa mais rico, me deixa mais seguro. E descorrelacionado também, muitas vezes. Descorrelacionado, etc. Então, assim, então a gente começou a achar que poderia acontecer, e eu acho que essa história também não vai terminar tão bem. É uma mercadoria como outra qualquer. Não acho que vai terminar agora. Tudo que fez com que as pessoas decidissem alocar em ouro parece que está em place, né? Tá acontecendo. A gente recentemente, nessa acelerada que teve no último mês, a gente reduziu bem nossas posições, as vols explodiram, teve todas as características de um momento assim de euforia de curto prazo. Que o ouro virou um grande momentum trade, né? Muita gente pulando dentro, parecia que parecia FOMO, né? Exato. A gente reduziu muito vendendo call fora do dinheiro, porque capturava a vol mais alta. E olhando para frente, nossa estratégia é continuar comprando nas correções. A gente acha que esse processo continua, a gente tem posições compradas, mas eu acho que isso aí transcende um pouco a discussão do dólar fraco e dólar fraco. Eu acho que, dólar forte, dólar fraco, etc. O que eu acho que é mais importante? Discussões fiscais, consolidação fiscal. Lembra, em 2011 aconteceu isso, quando o Obama começou a consolidação fiscal depois vocês olham lá, dá para olhar pelo gráfico, quando começou, o ouro começou a perder o interesse, caiu bastante. Sim. Eu acho que está muito longe, está muito cedo, não está? Tá muito longe. E outra discussão geopolítica, que também parece cedo. A pessoa, não, vai ter deal de Rússia, de China com os Estados Unidos. Cara, tá cedo, esse negócio assim, essa história veio para ficar, vai ter muitas idas e vindas. Então, eu acho que o tema continua. Qual o preço final, não sei. A gente vai operar muito mais o processo do que o valuation. Se for operar por valuation, melhor não ter. Porque ele é caro vis-à-vis dos outros metais, bem caro. Exato. E, enfim, acho que o que você falou, os Estados Unidos ele já mostrou as cartas quando eles resolveram tomar de volta as reservas da Rússia, então para os outros bancos centrais vai ficar sempre esse receio, né? Pô, se eu vou deixar tanto das minhas reservas em dólar, será que os Estados Unidos pode fazer o mesmo comigo? Então, eu acho que o ouro continua sendo um grande vencedor nesse cenário. Vamos falar das outras commodities? Já que a gente entrou no tema das commodities, talvez falar da principal delas, a que mais mexe aí nas decisões monetárias dos vários bancos centrais, como a gente falava também, porque mexe nas inflações o petróleo. Né? Acho que, Bruno, o debate mais recente é um debate sobre oferta, particularmente, né, no mercado de petróleo. Eu confesso que aqui na XP temos uma visão um pouco mais construtiva aí sobre petróleo. A gente tem sido já há algum tempo, né, Ferreira, um pouco mais contrarian aqui, um pouco mais contrário aos investidores, ao consenso.
em que a gente acha que o petróleo é mais nos 65, 70. Mas eu confesso que eu tenho dificuldade em refutar o argumento da sobreoferta. Certo. Mas queria ouvi-lo. Então, vou falar de oferta e demanda no começo, depois fala de preço. Tá? Então, assim, eu posso até começar com o trading, né? A gente é short. E talvez o principal risco desse trade seja o consenso, como vocês falaram. É uma coisa meio consensual, de fato. A gente está vendo esse negócio engraçado que é o seguinte: a gente faz balanço prospectivo de oferta e demanda de commodities, né? Vocês devem fazer também, né? Então, a gente projeta as linhas de oferta e demanda, e a gente nunca viu um balanço prospectivo com essa cara. Eu nunca vi. Quer dizer, eu já vi balanço prospectivo com essa cara quando acontece algum choque. Sem choque, por exemplo, Covid, aconteceu um negócio muito pior. Sim. Porque a demanda colapsou, porque todo mundo teve que ficar em casa, etc. Parará, piri, parará. Então, assim, mas quando você olha um negócio desenhado para ficar com balanço prospectivo, eu nunca tinha visto. Eu acho que nunca teve. A gente fez na verdade foi uma outra pessoa, um colega nosso de um hedge fund em Londres, fez um exercício engraçado que a gente copiou, que é a gente foi ver, né, no fundo, foi analisar, que é o balanço prospectivo. A gente pegou todos os balanços prospectivos dos últimos 20 anos. E aí, como ele era e como foi realizado. E se você botar 2 desvios de erro pro lado bullish, o petróleo tinha que cair uns $20. Caramba. Então, assim, óbvio que alguma coisa vai ter que ceder, né? Deixa eu te fazer uma provocação nesse tema. Eu acho que parte do design, assim, dessa sobreoferta é o PEC, né? Trazendo seus barris de volta. E talvez, assim, um pouco do nosso relativo conforto, se é que dá para chamar assim. E aí eu acho que tem muito uma questão de horizontes também, né? Porque quando a gente olha ações, é muito mais importante o preço do petróleo de longo prazo do que quem está operando o trading ali dos 6 meses. Eu custo a crer que a OPEC será razão de um ciclo duradouro de baixa. Eu também. Não, eu concordo contigo. O negócio é assim, quando você opera uma ação, você opera o NPV, né? O desconto por de caixa. Então, assim, obviamente que se o petróleo ficar 6 meses a 30 e depois voltar para 70, esses 6 meses a 30 vai fazer muito pouca diferença, né? Se você sobe ex antes, quando ele passar pelo 30, suas ações vão cair. Mas eu concordo contigo, porque... Então, mas qual é a discussão? Eu concordo nas 2 pontas. Uma que... E eu acho que vale a pena falar isso, que é o seguinte: a OPEC shiftou o policy. E aí, esse troço tem uma inércia. O policy tem uma inércia. Como é que ele funcionou historicamente? Como é que ele funciona? As coisas começam a acontecer. E aí, o preço começa a cair. E aí começa uma gritaria. E aí ela fala, então beleza, começou a gritaria. Vamos reunir, vamos coordenar de novo, vamos decidir o próximo policy. Aí quando ela decide o próximo policy, geralmente o mercado fala, cara, agora o petróleo vai subir. Aí ele tem um alíviozinho de novo e continua caindo, porque tem uma inércia enorme, que vai ter que ser digerida pelo mercado. Esse glut contratado, ele é tipo Banco Central, assim, tem uma inércia, né? Então, assim, quando eu olhava a política da OPEC, e obviamente que o mercado de petróleo aconteceu um problema esse ano, a gente dividiu o mercado em 2. Você colocou 2 sistemas. O estoque operacional de 2 sistemas, ele tem que ser maior do que a soma dos 2, se eles operassem juntos. Então teve uma demanda que é one-off, fora de negócio de China comprar reserva, teve uma demanda que foi a separação dos mercados. Separação dos mercados, o mercado ocidental e o black market está crescendo. Então você tem que ter um estoque, que é o óleo russo operacional para esse negócio. Então quando você soma os 2 estoques operacionais, ele sobe. Quer dizer que no fundo teve uma demanda extra, que você olha e fala assim, mas os estoques estão mais altos, o preço não cai. Eu falo, cara, isso não é estoque mais alto. Isso é uma analogia de engenharia de produção aqui, de supply chain. Óbvio, isso. Mas os estoques vão ter que ficar mais altos, é isso. Teve, mas é um one-off. Sim. E aí tem uma outra coisa. Quando o processo para e chega no novo equilíbrio, aquele delta que fez acontecer, ele no fundo ele joga pro outro lado, né? Sim. Aí, mas por que eu tô falando isso? Porque a gente esteve em Londres umas 3 vezes agora.
E aí a discussão era, os balanços estão errados, tá vendo? Por quê? Tá todo mundo projetando a mesma coisa, o óleo não cai. Então mostra que a gente tem os balanços, as planilhas estão erradas. Estão sobreestimados. Então falar assim, cara, maravilhoso isso, pra mim. Maravilhoso, porque assim, esses caras vão errar, mas vão errar de verdade. E aí quando eles perceberem que está errado, vai ser que o preço está caindo. E nessa hora, como é que você faz para equilibrar? Você tem que comprar demanda de tancagem. Para demanda de tancagem, a curva tem que inclinar. Então o spot vai ficar muito abaixo. Eu não discordo que talvez lá na frente Sim. você já esteja começando um reequilíbrio, porque cheio vai começar a cair. Vai começar um reequilíbrio do mercado e pode ser que para as ações, se o mercado de ações for funcionar da forma que eu acho que deveria, quando começar o reequilíbrio de oferta, não vai ser ruim para o mercado acionário, mesmo se o spot estiver baixo. Eu tenho vontade de comprar as ações muito mais nesse momento. Eu, Bruno. Se você vê os scripts que a gente tem lá... Mas o que aconteceu recentemente... Então, assim, eu meio que concordo contigo. E nossa discussão é a seguinte, como é que a gente opera o glut. No teu comentário sobre produção americana caindo... a gente viu a produção subindo. Esse é um dos grandes medos, talvez, que eu tenho aqui numa cabeça um pouco mais construtiva. Mas por que você tem esse medo? Se ela sempre sobe. Mas os caras estão sempre mais de perto que a gente. Esses caras são, cara, esses caras são muito bons, entendeu? Sim. Mas ela vai cair. A produção ficou estável do início de 24 até muito recentemente, a despeito do preço do petróleo, que estava muito mais alto do que o preço de hoje. Você teve um certo bucho agora que o mercado deu. Então, assim, e teve Brasil, e tem outras coisas. Então, assim, o mercado olha. A gente estava super convicto. As posições são grandes e a posição não foi tão boa. Recentemente teve Lukoil, não sei se você viu, isso afeta pra caramba, discussão, tem prêmio para um lado, tem prêmio para o outro, a China está importando muito mais, a Índia também, importações para formação de estoque precaucional, certo? Porque tem uma discussão geopolítica acontecendo, então não tá fácil. Mas o que aconteceu recentemente, que me preocupa um pouco, as pessoas estão falando um pouco, é porque existe um tilt no policy da OPEC. Teve um tilt. Por que isso muda? Porque não muda muito o cenário base, mas mostra que o tail é muito menor. Sim. Porque na minha cabeça, ia ter uma barbeiragem. E aí, o risco-retorno de você ficar short era muito bom. Você sofre uns riscos de sanção, etc. Mas se você estiver certo, você tem $20 para ganhar. Sim. Se ela fizer um tilt e falar, cara, eu já entendi porque esses caras estão short, eu tenho que ser um pouco menos convencida de que esse policy está certo, ela tira o tail. Isso aconteceu agora, eu acho. Eu estou desconfiado que eles estão, tipo assim, agora eu entendi que se a gente continuar com o pé no acelerador, vai ser difícil transitar. Porque vai passar 12 meses com o petróleo a $40. Ah, não, mas é a barra do equilíbrio. Mas, cara, vai passar. E o que significa isso? Vai acelerar a queda de cheio. Ela precisa acelerar a queda de cheio? Não sei se ela precisa. Tá? Sim. Acelerar mesmo de verdade. Sim. Não sei se você lembra 14. Demorou. Tem uma inércia depois que teve... Nesse ponto, eu acho que eles foram muito bem sucedidos em 2014, porque eles de fato provocaram uma mudança estrutural no mercado. Hoje em dia, empresas de petróleo reinvestem até o limite da geração de caixa próprio e têm políticas de remuneração do acionista. Isso é muito diferente da lógica que o shale das independentes até aquele momento. Até aquele momento. Teve uma quebradeira enorme. Foi bom, foi certo. Se tivesse naquela atuada, a shale estava muito maior agora. Exato. Mas assim, eu concordo contigo agora. O que não era previsto, eu acho, eram duas coisas. Eu acho que o crescimento basal de demanda diminuiu. Acho que vocês devem concordar com isso. Então, assim, deixa um pouco. E aí, por que é interessante a discussão do crescimento basal? Porque, no fundo, a capacidade ociosa, por preço, as pessoas falam, não, porque tem 3 milhões de barris de capacidade. Cada um fala um número, certo? Mas 2 e 3, assim, o número de capacidade ociosa. Se você tem um crescimento de demanda menor de 1 milhão ano, você fala, cara, em número de anos, esse negócio tem que ser número de anos de crescimento de demanda, entendeu? Quando o crescimento de demanda cai pra caramba e tem outras ofertas aparecendo, aquela capacidade de pau-pé, ela vira quase que infinita. O cara fala, cara, isso é vamos reajustar o sistema, entendeu? Então, você teve uma hora ali que a gente falou, cara, eu acho, salvo algum problema de disruption de oferta, que está cheio aí, que pode acontecer, a gente era baixista. Mas eu concordo com teus argumentos que é uma coisa temporária. E recentemente a gente ficou um pouco menos
eu fico um pouco menos animado, assim, a gente tem que ficar ouvindo, botar o ouvido no trilho para ver o que esses caras estão falando, porque se eles estiverem mais cientes de que o primeiro trio e o segundo trio pode ser um desastre, eles podem mudar o policy antes, e aí quer dizer que o risco retorno do short ele começa a piorar. Isso, até pelo posicionamento, né? Exatamente. Mas, Bruno, só pela questão do tempo, que eu sei que seu tempo está curto, mas eu queria voltar na questão de Brasil. Queria te perguntar sobre o risco fiscal que você enxerga, se o impulso fiscal que teremos aí num ano de eleições poderia botar água no chope na visão de queda de juros aqui no Brasil, ou não? Os juros aqui está tão alto que, como você falou, a gente não vai entrar num grande ciclo de queda ano que vem, vai ser mais um reajuste de uma política que segue restritiva. Como é que vocês enxergam essa questão? Eu acho que é um risco, de fato. Acho que a função e a reação desse governo tem sido sempre para esse lado, né? Tentar gastar um pouco mais, não imagino que seja diferente nas eleições. Então, essa é a parte chata, assim, da equação. Não acho que vai acontecer nada muito aí no curto prazo, não deveria. Mas essa é uma parte chata. Por outro lado, né, a gente está discutindo, assim, quando você fala de juros, né, você pode falar da discussão de política monetária, né, esse horizonte aí até um ano e pouco à frente, que é uma quantidade de cortes que dá para fazer, de recalibragem, e tem a parte dos prêmios também, né. Então, a parte do prêmio aqui no Brasil, a gente acha as inflações implícitas ali até a B28, elas são muito baratas. A eleição não é um done deal de jeito nenhum, assim, acho que tem muita gente mais convencida. Você diz barato para comprar um hedge? A gente acha muito barato. Da inflação potencialmente ser maior. O mercado que é o oposto de onde a gente estava no começo do ano, né? Com as implícitas lá em cima, né? Então, quando a gente estava com as implícitas lá em cima, a gente até shorteou as implícitas ali. Foi bom pra gente no primeiro semestre. A gente começou a comprar mais cedo. Aí foi ruim pra gente no segundo semestre. Mas a gente acha barato o preço. E depois tem um prêmio de juros reais ali, na 28, 30, assim, alto, entendeu? Então, assim, no fundo, nossa posição de renda fixa Brasil, ela tem um componentezinho de política monetária de fato, mas ela tem um componente de comprar muito implícito e aplicar essa barriga. Porque eu acho que, assim, no fundo ali teve um excesso de oferta aqui no Brasil, né, de renda fixa, tesouro, emissão privada, etc. Isso piorou os prêmios. Quando você compara com a Bolsa, de fato a Bolsa hoje performou muito a renda fixa. E a gente acha que pode estar entrando num período onde os investidores voltem a demandar mais renda fixa nos portfólios por risco-retorno. Parece, nossa opinião, é muito melhor. Então a gente tem, mas de fato... Você diz mais da renda fixa IPCA+, né, das NTNBs? IPCA+, a gente gosta principalmente até a 28, a gente gosta bem mais do que a 30, depois ali tem um kink na inflação, tem uma acelerada, a gente gosta mais das curtas, então que é um negócio que é pior para o investidor final, porque tem menos duration, né, assim, é pior. Mas assim, a parte pré também ali a gente acha bom, assim, fiz a renda variável. Vamos ver como é que é o comportamento do Tesouro para frente, se vai diminuir as emissões. De fato, teve muita emissão esse ano, tanto de B, tá tendo bastante de pré também. E aí eu acho que tem um prêmio a coletar na renda fixa. Então nossa maior posição hoje é na renda fixa. Legal. E aí, acho que última pergunta para a gente encerrar aqui, Bruno, a questão desse otimismo com o Brasil recente, né? O Brasil que vinha performando, os ativos brasileiros de maneira geral, né? Se você pegar as curvas DI fechando ao longo do ano, o câmbio vindo de 6,20 para 5,30 ou abaixo, e a Bolsa batendo novos recordes aí acima de 150 mil pontos. A gente está vendo um grande rally de ativos brasileiros, ao passo que a gente não tá vendo o mesmo otimismo ainda dos investidores, né, que ainda estão com portfólios mais conservadores, mas eu queria saber a sua opinião do que você está enxergando desse otimismo. Você acha que a Bolsa Brasileira talvez já tenha esticado demais no curto prazo? Você acha que já tem eleições aqui vindo né, para conta? O mercado já está operando eleições? Como é que vocês estão pensando esse tema, né, para os próximos meses, dado que deve ser, né, juros e eleições devem ser os dois grandes temas dos próximos meses? Eu acho difícil descartar o que aconteceu com o externo. Tiveram vários países emergentes que teve ralis de renda variável parecido com o nosso, né? Então, assim, de fato, a força dos mercados globais, principalmente a parte de bolsa, né, ajudou.
não há dúvida que tem aqui, quando você vê quem capturou essa alta, o crime capturou bastante, né? Alguns fundos de bolsa também mais dedicados estão com exposições altas, mas assim, nada muito grande. Então, assim, de fato, o investidor local está underweight Brasil, teve essa ajuda do externo. Eu acho que em cima disso, mas aqui, por outro lado, vários desses países que se beneficiaram desse fluxo, a renda fixa está com um comportamento diferente. Aqui a gente está com renda fixa muito alta, que deveria ser um freio para alocação em renda variável. Então eu acho que, sou muito convencido de que essa esperança de que a gente está próximo de um turning point de política econômica, de uma mudança de política econômica no que vem, está enraizado também. Assim, acho que tem muita gente que acredita que tem uma chance alta desse atual governo não ficar mais 4 anos. O que implicaria em uma discussão, parece que a sociedade está pronta de discutir gasto público, que é o calcanhar de Aquiles aqui para os ativos financeiros, e segurança pública, que é outra esfera, né? Acho que são os dois principais pontos da pauta política, dos principais pontos assim, para a sociedade ano que vem. Então, se tiver uma eleição de um candidato mais de centro, eu acho que ele vai endereçar o crescimento de gasto público. Aí a economia local, a gente não pode esquecer que ela está dando sinais, e dá para ver pela inflação. A inflação tem muita informação, sinais maravilhosos. Então eu acho que as pessoas assim, que são um pouco mais convencidas de que vai haver uma mudança de política econômica, conseguem ver que esse tail dos ativos brasileiros para o lado da direita, principalmente tudo que é long duration, tem muito para andar. Como se uma discussão de juros reais de equilíbrio muito mais baixo do que está agora. Eu sou da ponta que isso vai acontecer, tá? Não que vai ter, que a eleição está dada, mas eu acho que se acontecer uma mudança de política econômica, principalmente em relação ao crescimento de gasto público, a gente vai ver juros reais muito mais baixos. Muito mais baixos. E obviamente que se isso for verdade, a gente vai ter, para tudo que é long duration, bolsa inclusive, o upside é muito grande. Por outro lado, quanto perde se continuar o que está? Não sei se é muito, entendeu? Então, assim, tem uma percepção de assimetria sobre o evento. Uhum. Isso deve fazer com que, obviamente, que pelo menos o local tenha um pouco mais de medo de ficar short. Tá? O que a gente acha lá? Meu mandato é diferente. A gente tem muita ciência do que é o nosso mandato. Eu acho que essa aposta para o payout lá da eleição é um negócio que está muito distante. Por outro lado, em 2014 a gente falou que a gente não ia operar Brasil. A gente achava que o Brasil assim, era short, não era what, mas tinha muita esperança de que o Oeste ia ganhar, etc. Agora a gente acha que tem que operar de forma anticíclica comprado. Porque eu acho que lá na frente tem essa simetria para o lado positivo. Então, geralmente, agora recentemente, quando as pesquisas ficaram mais desfavoráveis, a gente aumentou nossa posição alocada. Quem está usando como hedge, as implícitas. Quem está usando como ativo muito mais os juros reais. Não gosto tanto da moeda. E a bolsa, eu acho que vis-a-vis a renda fixa ela é cara, mas obviamente que a renda fixa é muito barata, então assim, o cara que não pode fazer uma coisa ou outra deve acabar querendo comprar a bolsa, não é o nosso caso. Sim, tá? Exato. Até pelo, assim, o grande driver da bolsa foi o investidor estrangeiro. Foi. Né? Então, enfim, por isso que os preços subiram tanto, assim, né? Acho que o investidor local não pegou. Bruno, só para a gente encerrar, queria saber de você, quem que você teve aí de mentores no mercado financeiro, que conselho que você recebeu ao longo da sua carreira e que você usa até hoje, que, enfim, você acha que fez sentido? Então, eu tive muita sorte, assim, eu acho, nessa parte aí dos mentores, etc. Eu tive muita sorte, assim, eu tive pessoas que trabalharam comigo, que ficaram meus amigos, assim, mas que foram meus chefes no passado, que me ajudaram muito, assim, muito. Eu sempre brinco, assim, que a pessoa fala, cara, qual o conselho que você teve que foi importante? Eu falo assim, cara, teve um pai do amigo meu, quando eu recebi estava na dúvida se eu ia para uma multinacional, consultoria, eu recebi uma proposta de fazer estágio no Banco da Bahia, né, que era o Banco BBM. E ele falou, cara, vai pro Banco da Bahia, vai ser legal, então, acho que o teu perfil mais voltado para isso, negócio menor. E foi para mim foi transformacional o que eu aprendi lá. Então eu tive pessoas como,
alguns nomes assim, que foram muito importantes. E obviamente que eu não restringi também só ao isso que eu conhecia, né? Você deve, obviamente, que quando você vai lendo, assim, estudando, tem algumas pessoas que você fala, cara, esse cara aqui eu quero acompanhar pro resto da vida. Eu acho que nunca deve se restringir só se você conhece. Mas ter o teu tutor, ter o mentor, ter o cara que você se inspira, eu acho muito importante. E para mim, eu até brinco assim, que eu tenho o clube dos sábios, são as pessoas que eu boto nesse clube aqui, que a gente fala assim, cara, esse cara aqui é bom você se consultar quando você não está conseguindo encontrar uma solução legal. Uhum. O que eu dou de conselho? É difícil, né, de falar. Tem um cara que trabalhou comigo chamado Rafael Abreu. Ele tinha um Twitter que chamava No Shortcut. Uhum. E eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que, no final das contas, assim, cara, trabalho duro. Trabalho duro. No shortcut, cara. Assim, resiliência. Quer ir pro jogo de mercado financeiro, assim, não, cara, instant gratification é uma bobagem, entendeu? Assim, é um sonho. Você pode até ter, óbvio que você está sujeito a isso, porque, cara, tem sorte, azar, entendeu? Mas eu acho que, assim, o lance, se você quiser fazer se dedicar e querer maximizar as chances de ter algum sucesso, eu acho que é no shortcut. O Rafael Abreu escreveu isso na largada. Foi um cara que trabalhou comigo durante muito tempo. Hoje ele faz um negócio muito legal, que ele tem um arcabouço de trading para oferecer para novos traders. Vai ser assim, muito, muito bacana, e eu sou entusiasta que vai dar certo. Que legal. No shortcut também, sem atalhos, né, em português. Então, de fato, acho que exemplifica bem, né, o que é o mercado financeiro, trabalho duro, resiliência, fazer a coisa certa sem nenhum tipo de atalho. Então, acho que isso resume bem. Bruno, a gente queria continuar o papo aqui por bastante tempo, né? Acho que tem vários assuntos aqui sempre para conversar com você. Queria agradecer bastante a tua presença aqui no nosso Expert Talks, dizer que as portas aqui na XP estão sempre abertas aí para do nosso lado também. Quando vocês convidarem, a gente vai estar presente, a gente agradece. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todos, e o próximo episódio vem aí com mais gestores, enfim, vamos seguir trazendo aqui grandes nomes, como eu falei para vocês. Espero que tenham gostado, deixa aí o seu like, seu comentário, mandem aí nas suas listas, porque de fato foi um papo excepcional aqui de vários assuntos muito relevantes. Até a próxima, tchau, tchau.